Então, assim, a minha formação básica é em nutrição, eu sou gestora do serviço de nutrição do Instituto de Cardiologia, minha especialização foi em gestão em gastronomia, e aí eu tive uma motivação muito importante, né, no início da minha carreira acadêmica, suplementar, né, que foi uma pessoa muito importante, o Dr. Paulo Zelinski, não sei se é, vocês conhecem, mas que me motivou muito e fez com que eu chegasse até, então, aí, no meu pós-doutorado atual, né? Às vezes, nós precisamos disso, né, para gostar de pesquisa, né? Muitas pessoas não dão importância ou leem só o que, né, é necessário ali para sua área, mas isso talvez porque falte motivação, falte alguém que diga, não, tu escreve bem, tu faz bem, é fácil, né? Então, essa é um pouco da ideia hoje, assim, vou passar para vocês. Então, meu mestrado e meu doutorado foi aqui no Instituto de Cardiologia, foi na área de cardiologia fetal, pediátrica, né, que foge um pouco do que vocês estão fazendo. Mas a aula de hoje não é sobre isso, tá? E eu faço parte do corpo docente aqui do Instituto, né? E acabei me envolvendo um pouco quando o André, então, começou a operar aqui no Instituto de Cirurgia Bariátrica, eu entrei no grupo de pesquisa e também faço parte da vice-coordenação do grupo de pesquisa da cardiologia fetal, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, sou membro, e membro do Comitê de Ética também aqui em pesquisa. Então, aqui eu trouxe só para vocês terem um panorama geral, assim, de quais as etapas, né, para fazer a redação científica, que ela não é só a construção do manuscrito, né, que o manuscrito ele vem antes da publicação, que aí a gente chama de artigo. Mas ele começa lá na geração de ideias de pesquisa, né, cadastro desse projeto na plataforma Brasil, cadastro, a aprovação do comitê de ética, enfim, várias etapas que a gente vai ver, então, elas de uma forma muito geral hoje, mas que a gente pode depois, em outros momentos, eu conversei com a Angélica e com o André, para a gente poder fazer algumas aulas mais focadas, assim, para cada item, ou algumas aulas em grupo para ir montando os projetos já de vocês. Então, é uma aula bem interativa, fiquem bem à vontade para perguntarem ou para sugerirem ideias para a gente, ideias que vocês já pensaram de pesquisa para a gente tentando colocar nas estratégias, né? Se eu ver que vocês estão mais quietinhos, eu vou entender que vocês estão cansados também, né, do dia, e aí eu vou dando alguns exemplos, tá? Mas sempre que vocês puderem interagir, dizendo que estão entendendo com a mãozinha ou dando alguns sinais, eu vou gostar. Então, para a geração de ideias, a gente precisa ter, né, a evidência normalmente baseada na prática clínica, que é onde a gente vai conseguir ter um insight, né, do que pretende fazer no projeto. E, obviamente, que isso tem que ter um embasamento teórico, né, a busca, enfim, da mecanística para justificar, né, o porquê que a gente criou aquela ideia de pesquisa. Então, muitas vezes, na prática, a gente vê, está acontecendo isso com o paciente, é um estudo de caso, né? Será que isso já existe na literatura? Então, a gente busca isso, né? Depois vai ver, daqui a pouco, uma série de casos, né? E aí vai indo em relação ao topo da pirâmide de evidências. E a correta, né, pergunta de pesquisa, assim, a melhor construção dela, ela vem assim de evidências que são necessárias para resolver alguma questão clínica, né, principalmente na área da saúde, né? Então, não adianta a gente ter uma ideia que é original, mas que ela não vai responder nada clinicamente, ou não vai ter nenhum impacto de custo, por exemplo, para a saúde pública. Então, são coisas que a gente precisa pensar também na hora de elaborar a pergunta de pesquisa. Mas o que essa pergunta precisa ter, né? Eu dei um exemplo de alguma coisa da minha área, mas que a gente pode relacionar depois para a área de vocês também.
Então, assim, a gente tem que ter na pergunta de pesquisa sempre quem é o nosso paciente, né? Então, nesta pergunta que está na tela, né, o nosso paciente ele é o paciente com insuficiência cardíaca. Né? Qual é a intervenção que a gente vai ter nesse paciente, né? Se for um ensaio clínico, né? Essa estratégia de pesquisa e de busca ela é muito voltada para ensaio clínico. Então, a dieta rica em proteína de alto valor biológico é a nossa intervenção, nesse caso. E o grupo controle, que então seria uma dieta padrão, né? O grupo controle ele não precisa estar na pergunta de pesquisa, nem no título, né? Mas ele precisa nos nortear, né? E a doença, né? Que seria, nesse caso, a sarcopenia. Tranquilo até aqui? Eu vou seguindo. Tudo então, certo. Tá certo. Então, a gente tem a estratégia PICO, né? Que é justamente isso que eu comentei no slide anterior. O P do paciente, o I da intervenção, o C do controle e o nosso desfecho, né? E aí existe um artigo, então, publicado, que é bem citado na literatura, que fala sobre essa estratégia. Mas eu resumi ele, assim, de uma maneira bem simples, né? Para o entendimento de todos vocês, porque a leitura dele não é tão simples, né? Mas a maneira que eu construí essa estratégia ficou bem adequada. Então, é isso, né? Nesse nosso exemplo, a gente tem ali, o que eu acabei de dizer, quem é o nosso paciente, ou, no caso, se não for um ensaio clínico, qual o nosso problema, né? Caso controle, se for, enfim, uma corte, né? Qual a nossa intervenção, qual o nosso controle ou comparação, e o nosso desfecho. Né? É bem importante, assim, que não se tenham muitos desfechos, porque depois é difícil a discussão do artigo, né? Quando a gente tem muito desfecho. Então, tentar que seja uma coisa bem importante, mas que sejam poucas variáveis, né? Que a gente vai discutir depois. E para a gente buscar lá a estratégia PICO dentro da literatura, existe um link, né, que vocês podem, não sei se aparece o mouse aqui eu mostrando, mas assim, se vocês entrarem nesse link, que é o Ask Medline, vocês conseguem, com o PICO aqui, vocês conseguem, então, fazer essa busca, né, vai aparecer o P, depois o I, o C e o O, né, para vocês colocarem as informações. A única informação que vocês podem não preencher é o controle. As outras têm que estarem preenchidas todas. Só que não é simplesmente colocar qualquer P, né? Eu não posso, por exemplo, entender que um paciente, pensar na minha cabeça, um paciente que tem excesso de peso. Eu vou colocar lá no P excesso de peso, tá? Ele não vai buscar dessa maneira. O excesso de peso, daqui a pouco ele está lá no descritor em ciências da saúde, que é o DEX, né? Vocês têm que entrar ali no link também e buscar qual é o descritor correto, ele pode estar como sobrepeso, não como excesso de peso, um exemplo. Né? Então, tem que ter o termo, aí vocês vão jogar ali e vai aparecer todos os termos que são similares, e qualquer um daqueles vocês podem colocar daí nessas letras da estratégia PICO. São, na verdade, praticando é que a gente começa a ver como funciona, né? O DEX, por exemplo. É uma coisa... Não é simples, na verdade, só que tem que entrar lá, ver, porque tu pode procurar por ordem alfabética da palavra, ou tu pode procurar o termo semelhante, e pode procurar em português, que ele te dá depois em inglês também o termo, e só faz um copia e cola lá pro PICO. E aí, perdão, daí ele faz, a estratégia PICO, ele faz uma inserção desses componentes todos, dessas letras todas, e faz com que a gente não perca nada na literatura, para depois poder dizer, então, que o nosso manuscrito é original, né? Ou pelo menos se desconhece na literatura outro estudo que se fale sobre isso.
E é importante usar o termo desconhece, e não que não existe, porque o não existir, né, daqui a pouco a gente não buscou na literatura cinza, né, se realmente existe, então não dá para dizer isso. E quando a gente escreve um manuscrito, na metodologia, é importante tá, que a gente fez que a gente fez a busca pela estratégia PICO, que isso é bem valorizado. Então, tá também. Então, assim, não sei se, antes de a gente passar para essa etapa, que é a escolha da revista, se vocês tiveram dúvidas, ou devem ter tido, né, algum questionamento em relação à busca de artigos, como ela é feita, querem tentar fazer nos seus computadores rapidinho, ver se funciona, ou pensar em Isabelle, alguma outra ideia. eu tenho uma dúvida. Ali na estratégia, pode voltar um slide? Sim. Aí na estratégia Pico, quando você vai colocar ali, tem que colocar entre parênteses e o and em letras maiúsculas. É obrigatório essa ordem assim? Ou não interfere na busca? Não, na verdade, tu não precisa colocar nada, porque o que acontece? Quando tu vai buscar o P, ele abre já uma caixinha, né, que tu digita direto, então ele já faz essa relação. Tá. Né? A não ser que tu vai buscar dois termos ao mesmo tempo, aí sim tu precisa colocar. Mas é na mesma caixinha, tem uma caixinha para o P, uma caixinha para o I, C e O. Perfeito. E uma outra coisa também que abre logo em seguida é o tipo de estudo que tu busca. Tu pode deixar todos, né? Ou tu pode selecionar por só ensaio clínico randomizado, só revisão sistemática. Eu sempre começo, né, buscando todos. Aí se tem muitos artigos, né, daí eu vou para revisão sistemática e meta-análise. Aí, bom, não tem revisão sistemática nem meta-análise, daí eu vou para o ensaio clínico, e assim eu vou descendo na pirâmide. Então, é uma maneira Perfeito. que eu encontrei de facilitar, né? Então, não vou ter que ler 300 artigos, daqui a pouco eu tenho que ler 5. Então, não sei se ficou claro, Angélica. Sim, ficou. Mais alguma dúvida? Eu lembrei agora é uma coisa bem engraçada até, né? De contar aqui, mas enfim, como eu não tenho vergonha, eu vou falar. Uma aluna me sugeriu semana passada um projeto bem diferente e tem bastante relação assim com o momento que a gente está vivendo de Covid, que é o nosso paciente ele seria mulheres, né, na pandemia, né? A nossa intervenção seria o orgasmo com vibrador, bem, chega a ser engraçado, né? E o controle seria, então, nenhum tipo de orgasmo, e o desfecho seria melhorar o humor e o cognitivo. E aí eu dei esse exemplo porque é uma coisa bem legal de pensar, assim, a primeira coisa que tu pergunta, tá, mas isso é lógico, né, que melhora o humor. Mas normalmente as perguntas de pesquisa, elas são lógicas, que é justamente isso, tentar provar que um tabu ele tem realmente uma evidência científica. E aí se torna um estudo válido. Então, normalmente ele é lógico, mas ele é válido, né? Então, é isso que a gente tem que se perguntar sempre. Nesse caso, por exemplo, vale a pena fazer? Vale a pena fazer, né? Porque daqui a pouco o paciente ele vai melhorar o humor, ele vai ser menos depressivo, que é uma escala de humor, né? Então, tu chega numa pontuação de menos depressão, daqui a pouco ele vai pedir, sei lá, uma quantidade menor de teleentrega, vai perder peso, vai ter redução de custo para a saúde. Então, é tudo uma relação que se vai fazendo, né? Então, acho que sempre vale a pena pensar, né, nisso. E aí, depois, o próximo passo, então, seria a escolha da revista, né, que também é uma coisa que vem mudando, tá, a escolha da revista. Antes, a gente pensava muito no fator de impacto, né, e a CAPES valorizava muito o fator de impacto da revista. Hoje, eu fiz uma reunião com pós-graduação aqui, e a gente estava fazendo um relatório para enviar para pós, e agora o que eles têm pedido muito é a questão do índice H, né?
que é quantas vezes o que tu publicou, ou aquele teu artigo, né, ele foi citado na literatura. Faz essa relação. Então, não importa daqui a pouco o número de artigos que eu publiquei, mas o quanto importante ele é para ser citado. Então, é isso que vai contar lá para cá, daqui para frente. Isabelle, mas o fator de impacto da revista, ele não é baseado justamente no número de citações que os artigos são citados em outras revistas ou em outras publicações? Não só isso. Ele é baseado também em número de artigos enviados, qualidade de publicação, de revisores, tem uma série de conceitos, assim. Eles fazem, na verdade, um percentil, né, de qualificação de todos esses fatores e chegam num consenso de impacto. Agora não, agora eles vão considerar, por exemplo, o índice H, inclusive do que é citado no Google Acadêmico. Nossa, legal. Diferente, assim, né? Porque... E uma coisa importante é que o Scopus vai abrir também, por exemplo, para áreas específicas. Então, as áreas multi, né? Antes, na medicina, era a mais qualificada. Agora, não. A nutrição, a enfermagem, a fisioterapia vai ter o mesmo nível de qualificação. Então, se eu, como nutricionista, publicar numa revista de nutrição e esse artigo for bem citado, né, ele vai ter o mesmo peso do que se eu publicar numa revista de medicina. Perfeito. Então, mais lógico, né? Ficou ótimo, exatamente, Tá, só mudou um pouco o peso, assim, das coisas. Na verdade, normalmente as revistas que vão ter um bom impacto vão ser aquelas revistas que têm um bom IPH, né? Então, não vai mudar muito, né, para o autor. Mas isso, assim, de tipo de área, isso sim, isso muda. E aí, então, para a gente fazer uma busca, uma escolha de qual melhor revista, existem essas duas plataformas, que é o Edans e a Jane, né? E a gente joga... Eu gosto mais da Jane, né? Para jogar informação. Assim, tu coloca ali, tu pode filtrar, não sei se dá para ver aqui, encontrar jornais, autores, e aqui eu não consigo ler. Mas a gente coloca ali ou os decks, né? Que são as palavras-chave do resumo, ou o título, ou o resumo, né? Aí tem que ser em inglês. E aí, tu coloca aqui encontrar jornais e ele cruza essas palavras todas e te diz qual a melhor revista de publicação. Ou, não a melhor revista de publicação, mas aquela que tu teria mais chance de publicar. Cruzando as tuas Já palavras. chegou a fazer isso, Angélica? Desculpa te interromper, Isa. Não, imagina. Não, Mas tô adorando. Cara, é fantástico, Nunca é fiz. muito bom. É muito bom. Tô Porque ela pensando já em te dá, te dá todas essas barbadas, assim, tipo, às vezes tu acha que é uma... eu acho que essa revista vai ser boa pra mim, e não tem nada a ver, sabe? Às vezes tu perde tempo mandando pra revistas que não estão tão bem direcionadas só porque tu não conhece outras, sabe? E aí te abre a cabeça, né? Bem legal. Sim, hoje o Antonello, não sei se conhece Carlos Antonello, cirurgião, tá terminando o mestrado dele e me perguntou que revista que eu achava que tinha que mandar. Olha aí, ó. E aí eu falei, não, primeiro tu me diz qual revista que tu tá pensando em mandar. E aí agora eu vou sugerir isso aí para ele, não conhecia, bem legal. Porque é legal porque cruza os termos do teu trabalho e cruza também a questão de... Aí sim só usa o fator de impacto, né? O fator de impacto com a chance que tu tem com aquelas palavras-chave de publicar naquela revista. Normalmente dá bem certinho, assim, a não ser que tu, né, esteja com palavras-chave muito diferentes do que tu vai fazer, né? Eu gosto de usar bastante o resumo. Se o resumo não tem muito números, tem mais as ideias, aí vale a pena usar o resumo. Então, assim, mas tem que testar para ver, né, também. Tentar colocar e vai vendo se fecha com a busca, assim. E aí a elaboração do manuscrito, né, daí agora saindo do projeto, indo para o manuscrito, então, tem esses tópicos que a gente precisa seguir, né?
E algumas revistas já pedem algumas coisas extras, tipo, algumas não, a maioria, tá? Título resumido, frases-chave, além das palavras, frases-chave também, e uma ilustração gráfica, que seria tipo um desenho que represente, um desenho, um diagrama, alguma coisa que represente o resultado do teu estudo. Né? Vou dar um exemplo de um que eu publiquei agora há pouco, que a gente quantificou o nível de polifenóis de alguns alimentos, e aí eu desenhei uma pirâmide de alimentos, e aí coloquei a classificação ali. Então, né, quem fosse ler aquele artigo ia olhar para a pirâmide e já ia entender o que estava dizendo o artigo. Então, alguma coisa mais ou menos assim. E aí é legal, né, quem não sabe trabalhar muito, assim, com arte, outras coisas, assim, às vezes vale a pena até pedir para alguma agência fazer, se a instituição tem agência, né, de publicidade, fazer isso. O título do manuscrito, deixa eu só ver minha hora. O título do manuscrito, então, ele tem que ser curto, né, e o menos acadêmico possível, ou seja, menos parecido com o projeto, né, e mais com o resultado. Expressar o que o artigo ele tem de melhor, né, para dizer, então, o resultado principal, a relevância clínica, né, é isso que tem que estar no título. Responder o problema de pesquisa que foi proposto, porque tem muito aluno, né, que daqui a pouco se perde porque tem muita coisa para responder. Então, qual foi a minha hipótese, né, alternativa? O que eu pensava em responder? Eu consegui responder isso? Então, é isso que tem que estar no título. Convencer o leitor, né, vender a ideia, mas sem enganar, sem ter nada, né, que não foi realmente concluído. O local nunca tem que estar no título, onde foi feito. Não é necessário ter nenhum nome científico de espécie, por exemplo, mas pode ter, vamos supor que seja um estudo publicado no Sul, aí tu pode dizer chimarrão, né? Agora, se for um estudo internacional, tu vai ter que dizer Ilex paraguaiense, que é isso, né? O nome da espécie. Então, isso vai depender muito do local que tu vai publicar, ou daqui a pouco chamate, se for, né, na América do Sul, enfim. Fazer um título na forma de pergunta é bem aceitável também, e bem interessante, porque deixa o leitor curioso em querer saber a resposta, então vale a pena. E o ideal é que o resultado já esteja no título, né? Então, 2 exemplos ali, né? A diferença da gente ler um título que diz estresse e memorização entre adolescentes, ou que o estresse prejudica a memorização em adolescentes. Já vai ficar mais interessado com a segunda opção. Então, às vezes são detalhes, mas que fazem a diferença. Muito rápido, estou indo? Não, tá bem tranquilo. Em relação aos autores e instituição, que às vezes são dúvidas bem comuns também, né, que parecem simples, mas são comuns, o nome do orientador é sempre em último lugar, né, é a segunda opção que mais vai contar na CAPES, né, depois do primeiro autor, que normalmente é o aluno. Titulação abreviada ao lado do nome, então, MD de médico, PhD, né, enfim, a titulação acadêmica. E a numeração, né, aqui, da instituição, que sempre vem, então, com o subscrito e o nome da instituição abaixo ou ao lado. Aí a gente vai depender das regras da revista também. E lembrando que quem não discute os dados não é autor, né? Então, isso é importante, não é porque eu ajudei a fazer alguma coisinha ou o assessor estatístico, né? Essas pessoas, elas não são autores, né? Então, tem que discutir, tem que saber defender o teu trabalho em qualquer lugar que tu esteja, senão tu não é autor. Eu até brinquei com o André antes, eu disse, olha, eu acho que eu prefiro um trabalho que ele quer que eu ajude a revisar no final. Eu disse, olha, eu até prefiro que o meu nome não esteja na publicação, porque se eu tiver que defender ele, né, eu só vou saber defender metodologicamente, né? Eu não vou entender do assunto, então
talvez não seja legal o meu nome estar nesse artigo. Em relação ao resumo e as palavras-chave ou frases-chave, né? Então, bom é sempre escrever depois da conclusão do estudo, que aí consegue extrair melhor a ideia, né? Não só os números, em vez de colocar lá, foi, sei lá, deu um resultado X lá em números, tu vai colocar a ideia daquilo, não foi reduziu significativamente a obesidade. Eu não gosto de usar o termo reduziu significativamente, porque se reduziu em pesquisa científica é porque reduziu significativamente. Então, tu pode colocar simplesmente reduziu. Nesse formato, normalmente, né, a maioria, assim, dos papers mais importantes, pelo menos, né, eles não pedem mais nem introdução no resumo, né? Já vai para o objetivo diretamente, métodos, resultado e conclusão. Mas a gente não escreve o objetivo, né? Já escreve a frase direta, né? Sem um indicativo. Tentar não ter as mesmas frases do artigo, tentar escrever a mesma coisa de outra maneira, o mais curto possível, né, o resumo. Então, não é resumo de congresso. Resumo de congresso tu pode ter ali de 300 a 350 palavras. Resumo de artigo é de 100 a 150, no máximo. Aqui eu já falei dos números, das ideias, sem citação ou tabela em resumo. E a sequência é essa, né? Tu apresenta o tema, se a revista pedir que apresente, ou que, dependendo, vai direto para o objetivo, o material e métodos, e aí sim é sempre importante colocar o cálculo amostral, de uma forma bem resumida, mas sim. Os resultados principais e a conclusão. E, então, lembrando que as palavras-chave são os descritores em saúde, lá no DEX, né? Não são palavras da nossa cabeça. A introdução, então, ela tem que ser escrita de uma forma clara, né, respondendo ao que a gente realmente pretende com aquele trabalho. Usar a literatura para identificar, então, se é original, que daí é a estratégia PICO, né, e se tem uma relevância clínica. Daí isso, a gente não vai usar tanta literatura, a gente vai pensar, né, o quanto, junto com os orientadores, com a equipe, o quanto vale realmente se fazer aquele estudo, investir, enfim. E identificar bem claro quais são os objetivos dele, né? Ou o objetivo dele. E aí, eu criei essa estratégia, isso não tem em nenhum artigo, mas que vocês podem ter essa aula compartilhada, sem problema, mas que eu me guio sempre por ela, assim, eu acho muito fácil de escrever dessa forma, né? Então, o primeiro parágrafo da introdução, né, o que é necessário ter, então, tentando levantar, né, a importância do artigo, explorar o paciente, né, trazer números sobre ele, números epidemiológicos com impacto, porque às vezes tu diz assim que aquilo reduziu ou aumentou tantos por cento, mas se tu disser em número absoluto aquela informação, talvez ela chame mais a atenção do leitor, né, em relação ao percentual ou ao contrário. Várias informações no primeiro parágrafo, só que em poucas palavras, né, isso é um poder de síntese que a gente precisa ter, e relacionar com o gap, né, isso ainda no primeiro parágrafo, que a ideia anterior era sempre o gap estar lá no final da introdução, né? Agora isso já vem mudando para o editor, o revisor da revista já olhar direto ali qual é o teu gap e querer continuar lendo o teu artigo, né? Porque como eles recebem muitos artigos, se ele já não achar importante ou original, logo no início da leitura, talvez ele desista, já diga que não, né? E trazer o desfecho ainda no final do primeiro parágrafo. No segundo e terceiro parágrafos, aí sim a gente vai escrever sobre quais as intervenções ou os fatores de estudo que a gente tem e a relação com o nosso desfecho. Então, ali a gente tinha, né, no nosso exemplo inicial, ali a dieta com alta proteína,
e a relação com a sarcopenia. Então, é isso que a gente vai estar escrevendo nesses parágrafos. E o último, qual é a relevância clínica, que é a nossa justificativa, né? Então, por que reduzir a sarcopenia é importante? Né? A gente vai estar escrevendo isso e os objetivos do trabalho. Finaliza a introdução. Aí, material e métodos, né? A primeira coisa é o nosso delineamento, que tem que ter bem claro qual é, tá? Porque isso ainda tem dúvidas, eu tenho muita dúvida às vezes de como, será que é isso, será que não é? Porque às vezes é um ensaio clínico, mas não é randomizado, aí eu vou chamar de ensaio clínico ou vou chamar de quase experimento, então daqui a pouco vale a pena ver como nos países, né, que vão mais fazer a leitura de qual país é a revista, como eles enxergam melhor isso. A população do nosso estudo tem que estar bem descrita, a logística que a gente utilizou para medir cada variável, né, então, um exemplo, eu quero medir a variável peso, né, para depois calcular a variável MC, mas eu tenho que ter o peso, tem que ter a altura. Então, eu vou ter que descrever qual a balança que eu usei, se eu pesei o paciente com roupa, sem roupa, né? Então, exatamente como eu fiz cada detalhe, para depois, quem quiser repetir, né, esse experimento consiga. Isso indiferente se for um estudo clínico, se for um estudo experimental, tem que ter cada fase bem clara. Essa parte do manuscrito é a parte que a gente mais escreve, tá? Tem que ter tudo bem detalhado. O cálculo da amostra, como ela foi feita, né, qual o artigo que a gente usou de referência, qual o nosso desvio padrão, né, que a gente usou para calcular, qual o software de cálculo, tudo isso tem que estar, tá? Na redação. A gente tem usado muito o InPep, que é um bem fácil de baixar, e ali ele te pede a seleção de qual o delineamento, e aí ele vai te dando os passos, assim, total da população, aquela doença, né, qual o desvio padrão, vocês querem, tem de diferença naquele artigo que vocês usaram como referência. A análise estatística tem que estar bem descrita e tem que ser correta, né, isso ainda é uma dificuldade na maioria dos artigos. E as questões éticas também tem que estar claro. Acho que não é só dizer nas questões éticas que o trabalho foi aceito no CEP no número tal. Não, daqui a pouco você tem que explicar essa questão ética, dependendo do tipo de estudo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí tem uma outra ferramenta que é uma ferramenta mais atual, né, que é a rede Equator, que ela faz, na verdade, uma harmonização de todos os guias de redação científica. A gente tem, por exemplo, o Consort, que vocês devem conhecer, que é um guia que te ajuda na redação de um ensaio clínico randomizado. Aí tem o Strove, que é outro guia que usa para estudos observacionais. Então, aqui, vocês têm todos os tipos de guia, aqui os guias, perdão, de acordo com o tipo de estudo. E aí, se tu entrar em qualquer um deles, isso na próxima parte, entrar no Consort, por exemplo, ele vai ter, acho que eu tirei esse slide, ele vai ter, por exemplo, o Consort específico de intervenção nutricional, por exemplo. Ele vai ter um Consort específico de intervenção psicológica. E vai ter o Consort padrão, que é de intervenção medicamentosa, né? Então, isso é bem legal, assim, tu acha todos os guias que precisa, e aí ele vai ter, né, a maneira como tem que ser descrita o teu fluxograma, né, que é a figura 2, normalmente, do artigo, que vai desde o momento que tu selecionou lá o teu paciente até o resultado final, a análise, né, quantos restaram para análise, por que foram excluídos. Então, isso tudo tem que ser anotado durante a coleta de dados, né? Aí, esse paciente desistiu por quê? Né? O que aconteceu? Então, isso tem que estar aqui, depois nesse fluxograma. Tranquilo?
E aí, esses instrumentos, esses guias, eles geram também um checklist, né? Alguns já na versão em português, como consorte, outros ainda não. E aí tu tem ali o que tem que ser dito em cada tópico do teu estudo. Isso aqui é muito usado pelos revisores, né? Quando reviso um artigo, por exemplo, a gente usa esse instrumento para dizer, isso foi relatado na página tal, né? Ou coloca um X, não foi relatado. Então, aí depois a gente faz os comentários para o autor, né? Se foi aceito pelo editor, volta, e aí é um guia que a gente tem como controlar melhor isso. Então, se o autor ele for esperto, ele vai seguir esse guia, né? Então, você vai ter todos os passos, né? Desde o título e resumo. Então, por exemplo, o ensaio clínico ele tem que estar escrito no título, que ele é um ensaio clínico randomizado, né? Então, alguns detalhes que são importantes, né? Isso vai lá do título até a discussão, até o conflito de interesse, na verdade. Aqui é só aquele exemplo que eu queria dar para vocês, que existe um consórcio específico para cada tipo de tratamento. E aí, a questão ética de pesquisa, né, que eu tentei resumir para vocês aqui, mas que dá para fazer a leitura lá pelo guia, a mesma coisa, né? Que nada mais é do que tu ter uma equipolência em pesquisa, um equilíbrio, né, dos braços da pesquisa. Então, se tu não tiver essa equipose ou equipolência nos três braços, tu não pode considerar aquele estudo ético, né? Então, tu não pode aprovar no comitê de ética para ele ser realizado. Então, primeira coisa, né, tem que existir a incerteza do investigador sobre o que ele está procurando, né? Se ele já tem certeza que aquilo funciona ou não funciona, ele não tem que fazer aquele estudo. Ou pelo menos uma incerteza de outros pesquisadores, né? Se ele tiver certeza, mas a sociedade de forma geral não tiver. Tem que ter segurança nos dois braços do estudo. Então, não adianta, se eu sei que uma droga faz mal, né, eu não posso testar ela, né, se isso já é claro. Então, isso é importante. E aí entra muito, agora, no momento atual do Covid, a questão das vacinas, né? Como não se tem certeza do que é ou que não é, por exemplo, em população na gestante, né? Tem que fazer, não tem que fazer a vacina? O que é pior, né? A gestante correr o risco de ter Covid ou ela fazer a vacina? Então, não se sabe, né? Então, esse estudo é permitido, tá? Então, isso que precisa entender. E vai ter segurança nos dois braços do estudo? Ninguém sabe, né? Então, bom, tudo bem, eu não tenho certeza dessa segurança. Aí tudo bem, não tem problema de eu fazer esse estudo ou aprovar ele na ética. E ele pode ter um benefício grande para a sociedade? Pode, né? Então, nesse exemplo. Então, ele é aprovado na ética. Agora, se ele não tiver um benefício para a sociedade, ele vai representar, sei lá, 0, não sei quantos por cento da população, isso não vai ter uma repercussão importante. Então, não tem necessidade de ser feito, né? Ou não se considera ético. E nos resultados do manuscrito, então, a gente saiu da metodologia, que a questão ética é o último tópico da metodologia, e vai para o resultado. Então, no resultado, a gente tem que focar ele no objetivo, né? A primeira frase do resultado é o nosso resultado principal. Não repetir nenhum tipo de informação que já foi, por exemplo, na tabela, né? Então, escrever também. O que eu escrevo, eu não coloco na tabela, e vice-versa. Então, a primeira tabela é a caracterização da tua amostra, né? Então, tem que ter o valor P ali para verificar se a amostra é semelhante, né? Se os grupos são semelhantes. Depois, a segunda tabela ou figura é o fluxograma que eu mostrei antes, normalmente, né? A terceira tabela é o resultado principal e a última, então, são as subanálises. Normalmente, o resultado principal, se vocês conseguirem, ele é melhor visto em figura, né? Mas nem sempre a gente, né, consegue colocar ele em figura ou ele fica melhor em tabela.
E aí, finalizando a discussão do artigo, então a discussão ela tem que complementar o que a gente falou lá na introdução, né? Não pode ser diferente, eu não posso trazer uma variável nova, enfim, um desfecho novo na discussão, então eu nem citei isso na introdução. Só que a discussão ela deve ser discutida, né? Não é simplesmente largar a ideia. Então, ela tem que ter uma nova informação, né, oferecida pelos nossos resultados, mas que traga também, né, uma relação que já tem na literatura, né, sobre aquele assunto. Mas, se o nosso estudo ele for totalmente original, não tiver nada na literatura, né, o que eu vou discutir, né? Daí talvez eu possa discutir a questão mecanística, né? Os estudos que já existem experimentais, in vitro, ou tentar buscar algum estudo que seja semelhante, né? Não seja o mesmo tratamento, mas que tenha alguma semelhança no desfecho, para poder realmente chegar numa conclusão. Então, aqui tem a ordem de como as coisas têm que estarem descritas, né, na discussão. Então, o primeiro parágrafo é o resumo dos principais resultados. O segundo, a sequência de artigos, então, que concordam e os que discordam dos seus resultados. Pode ser um ou mais artigos. Mais a conclusão, né, disso tudo, dos seus resultados, com esses artigos que concordam e discordam, né, com as palavras do autor aí. E eu acho essa parte da discussão a mais difícil de fazer. E o terceiro parágrafo, então, as limitações do estudo, né? Com justificativas, obviamente. Só que tem que ter um cuidado para que aquela justificativa ela não invalide o teu estudo, né? Então, eu diga, bah, então por que fez, né? Você não mediu nem isso. Então, esse cuidado é muito importante ter. Isso, na verdade, deveria ter sido considerado lá quando se montou o projeto, né? Para não ter uma limitação que realmente invalide o que está fazendo. Mas sempre tem que assumir, né? As limitações, sempre existem limitações. Então, tem que estar assumindo, porque se tu não assumir, o revisor vai ver. Né? E aí vai voltar com essa consideração. E aí finaliza com conclusão do estudo, ou considerações de estudos mais que possam ser realizados a partir dali. E lembrando, né, estudos observacionais, eles são estudos de criação de hipóteses, eles não podem dizer que é aquilo, né, que aquele resultado que a gente chegou e cria, ele levanta uma hipótese para depois se fazer um estudo, né, randomizado, um estudo clínico, enfim, para dizer, não, realmente é aquilo. E o que realmente pode dizer que é aquilo é uma revisão sistemática, né? E é o caminho que a gente tem ido, assim, porque a revisão sistemática e meta-análise não tem custo nenhum. Então, as pessoas às vezes querem descobrir uma coisa, enfim, super importante, mas com a revisão tu também descobre, né? Tem vários artigos que tentaram descobrir uma coisa, na verdade não era aquilo. Então, o caminho é esse. E aí, só para a gente finalizar, então, a aula, falando um pouquinho de como o artigo ele é avaliado, né? Primeira coisa, tem que ter uma validade científica, né? Então, ele é avaliado por pares, é uma avaliação especializada, então, normalmente alguém da área, que seja objetivo e que não tenha nenhuma relação com o estudo, né? Seja imparcial, imparcial, enfim. Ele vai olhar sempre se é original, a primeira coisa, se usou os métodos apropriados para avaliar aquelas variáveis, se tem qualidade dos resultados, ou seja, se as análises foram feitas com os testes corretos, se tem relevância clínica, se é uma prioridade na qualidade. Então, o que é prioridade agora? É publicar sobre Covid, né? Então, se tu submeter um artigo sobre Covid, tu vai ter muito mais chance de publicar do que qualquer outra coisa neste momento. Se o autor soube ter uma comunicação eficiente e objetiva, e se o texto é sem enrolação, mas que contenha todas as informações que são necessárias.
E aí são essas perguntas que o editor e os revisores fazem, né? De que trata o estudo, né? Informações sobre o tema dele, por que a investigação ela foi feita, né? Para reduzir custo, para, né, melhorar a saúde do paciente, e o que já se sabia sobre o assunto, que é o objetivo e o gap, né? Na questão metodológica, então, o tipo de estudo, delineamento, qual o cenário da pesquisa, né? A pirâmide de evidências onde se encontra também, qual é a amostra que foi utilizada, os procedimentos, enfim, todos aqueles passos que a gente falou antes, né? Ou seja, como o estudo foi realizado, né? E se ele passou pelo checklist, né, conforme o delineamento. Então, se ele passou tudo com sorte, conforme se ele for um ensaio clínico randomizado. Então, isso tem que ser dito também lá na metodologia, se utilizou algum instrumento, algum guia para escrever o artigo. E é bem visto isso, né? Da mesma forma, tem que estar também no artigo o número que ele foi cadastrado no Clinical Trials, se for um ensaio clínico, ou o número que ele, né, de referência do CEP. Então, isso tudo tem que estar também na metodologia. Os resultados, então, dos achados em texto, tabelas ou gráficos, né? Então, o que foi encontrado nesses resultados e quais são os fatos que foram revelados pela investigação, né? Foram fatos novos, isso é importante ou não é? E na discussão, a interpretação dos resultados, de que forma esses resultados foram comparados com a literatura e de que forma o autor concluiu aquilo ali. O que significam esses achados e o que o estudo acrescenta ao que já se sabia sobre aquele assunto. E aí, agora sim, finalizando mesmo, a gente vai finalizar bem no horário. Então, assim, a gente, né, olha sempre para a pirâmide de evidências, né, desta forma, que não significa que o que está aqui embaixo é menos importante do que o que está aqui em cima, né? Mas a revista, obviamente, tu vai publicar melhor se tu submeter uma meta-análise, mas se tu tiver, daqui a pouco tu não tem nada sobre aquele assunto, nem in vitro ainda. Então, tu precisa fazer o estudo in vitro antes de seguir a pirâmide. E uma diretriz, por exemplo, ela é redigida depois do momento que tu passou por todas essas etapas, ou existe na literatura todas essas etapas da pirâmide, né? Então, o mais interessante hoje é a publicação de estudos translacionais, né, antes de meta-análise. Ou seja, que tu envolve o mecanismo, a linha ciência básica, né? São os estudos in vitro, estudos em animais. Aí aqui entra também na parte D, né, na classificação D, ideias ou opiniões de especialistas. Depois, ainda o estudo de caso também entra no D. E aí o C já é uma série de casos. Depois, os estudos controle, né, os estudos de corte. E aí, então, vem para os ensaios clínicos, né? Aí divide um A e um B se ele for randomizado ou não, e as revisões sistemáticas e meta-análise. Dúvidas, sugestões, reclamações? Não, acho que tá de parabéns, excelente essa tua aula, Isabelle, estimulante, eu diria. Eu falei que era boa. Inspiradora. Que Eu bom. falei que era boa. Essa é a ideia. A questão dos guidelines ali, do consorte, do Strobe, isso é uma coisa que se a gente se acostuma a usar, a gente não consegue mais fazer o artigo sem. Parece que falta alguma coisa, assim. E isso é muito bem visto, né, Isabelle? Quando tu começa a montar o projeto, começa a ver que tem citação, ou pega um aluno que já vê que cita isso, tu vê que o cara sabe alguma coisa, né? Isso, o revisor vai conferir, obviamente, mas se já está ali, ele vai dizer, bom, né, um trabalho a menos para mim, eu vou continuar.
Tem algumas revistas que até pedem, né? Esses tempos a gente, qual foi? Era um estudo observacional que solicitava o Strobe, Isso. que fosse enviado checklist do Strobe junto da revista. Ah, Então, pediu o checklist. Pediu o checklist. Ah, tá, legal. Uhum. É o futuro, né? Daqui para frente. Objetivar Na verdade, um pouco. é uniformizar, né, a maneira que tu escreve. Uhum. Bem legal. E esses estudos translacionais que tu te refere, como que tu consegue fazer um estudo que envolva uma pesquisa básica, bioquímica, ao mesmo tempo um ensaio clínico? Eu sei que o estudo translacional é aquele, a gente conseguia envolver todas as áreas, a gente conseguia analisar um conjunto, né? Mas eu não sei, eu não entendo como uma publicação, tu te refere, de estudo translacional, é isso? Isso. Na verdade, vai ali desde a ciência básica até o estudo clínico, né? Isso seria a translação do conhecimento, né? Que chama. Não necessariamente, assim, de diferentes áreas, né? Tipo, nutrição, psicologia, enfermagem, mas pode ser da mesma área, mas que tem essa translação da ciência básica para a clínica. Um exemplo, assim, de um estudo que eu fiz, assim, que é a suplementação de polifenóis na gestação para ver um probleminha no coração do feto, né? Então, a gente injetou polifenóis na célula para ver o que acontecia. Depois, a gente deu polifenóis para alguns animais, para ovelha, para rato, né? E via o que acontecia no coração do feto também, de forma histológica, ou, né? Bioquimicamente falando. E aí depois passou para o ensaio clínico randomizado. Na verdade, a gente não conseguiu fazer um ensaio clínico randomizado, porque como a pirâmide de evidência já mostrava que o polifenol poderia ser um risco, um problema para o coração do bebê, então a gente não conseguiu ética para poder fazer um ensaio clínico randomizado. E aí a gente fez um ensaio clínico não randomizado, que é um quase experimento. E aí a gente conseguiu escrever a diretriz sobre isso. E daí tinha todos os níveis da pirâmide. Uhum. Bem legal. Maravilha. Quem é que está nos acompanhando aí? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Todo mundo sabe tudo, podemos cobrar um TCC, né, Angélica? Perfeito. Eu esqueci que estava gravando e dei o exemplo daquele estudo, né? Depois eu lembrei. Estava gravando. Ué, ciência, Não ué. tem problema. Ciência. Tudo em nome da ciência. É uma ideia de pesquisa aí para alguém. A aluna não conseguiu entrar, daqui a pouco ficou uma ideia. Olha aí. Não deixa de ser um estudo. Claro. Mas acho que é isso, então. Muito obrigada de novo, Isabelle, aí, pela disponibilidade. E acho que agora os nossos residentes têm mais ferramenta para tentar botar em prática isso aí tudo. Muito bom. E o bom é que vai estar gravado. Vai estar gravado, né? E aí a gente pode realmente botar lá e a gente voltar e revisar tudo de novo, né? Então, sensacional. Muito bom. Exatamente. Muito obrigado, viu, Isabelle? Imagina. Então tá, boa noite, pessoal. Amanhã, só um lembrete, amanhã às 19 horas a gente tem mais uma aula, amanhã vai ser apresentada pela residente Maiara, aí a residente apresentando sob minha orientação sobre adenomas hepáticos. Eu vou mandar o link amanhã daí, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite.